Jurídico News, o nosso foco é focar você nas leis. Voltamos aqui com o nosso Jurídico News. Hoje estamos aqui falando sobre perícia judicial e temos a honra aqui de receber em nossos estúdios o engenheiro Ivo Arnaldo Valentini. Nós deixamos a pergunta no primeiro bloco a respeito das perícias documentoscópicas e grafotécnicas, se podem ser feitas com cópia de documentos ou se só podem ser feitas no original. Respondendo agora, o ideal é que nós tenhamos os documentos em original, mas isso, quando não ocorre, e é frequente, diga-se de passagem, é costume perguntar para a autoridade solicitante, o delegado de polícia, ou já na fase de processo, para a autoridade judicial, que pelo menos nos informe, existe ou não o documento, a via em original. Caso for claramente atestado que não existe o original, pode ser feito em cópia, desde que a mesma tenha a qualidade e definição dos lançamentos a serem analisados. Agora, um exame de cópia, ele tem as preocupações convencionais, pois muitas vezes pode ser um produto de montagem, escaneamento, etc. E principalmente, vale aqui frisar, uma assinatura, a imagem de uma assinatura, sendo autêntica num documento reproduzido, num documento xerocopiado, não necessariamente o documento como um todo pode ser expandido a autenticidade. Às vezes o documento é falso, contendo uma assinatura autêntica, por exemplo, oriundo até de digitalização de imagem. Engenheiro Ivo, em relação a, por exemplo, nos casos de acidente de trânsito, aonde há, evidentemente, uma preocupação em saber se o erro foi humano, ou se foi do equipamento, do automóvel, motocicleta, ou em caso de divergência de versões de motoristas que entraram numa colisão, e se precisa se fazer uma perícia porque houve lesões. Chega muita perícia nesse sentido no Instituto de Criminalística de São Paulo? Sem dúvida, eu já participei dos quadros das sessões de acidentes de trânsito, patrimônio, no início da carreira. E como é que é feita essa questão da perícia do acidente de trânsito? Que elementos o perito pode obter para se saber como é que foi feita a real dinâmica de um acidente que tem versões divergentes de parte a parte? Eu costumo dizer que o local dos fatos é um livro aberto. Lá o perito consegue observar todo tipo de elemento de ordem material. Mas, lamentavelmente, é a minha opinião a respeito, uma cidade um tanto quanto caótica, dinâmica, como a nossa, se você às vezes parar um centro X aí, uma esquina de um centro comercial X, um certo intervalo de tempo, esperando a perícia chegar no local, isso daí vai impor no trânsito, no mecanismo da cidade, reflete até no comportamento das pessoas um tumulto muito grande. Então, lamentavelmente, é muito comum você chegar hoje e o local já ter sido descaracterizado propositadamente, ou pelos colegas da Coirmã PM, ou mesmo pela CET. Né? Então, o perito de local, os indícios, os vestígios, o provável sítio do embate, da colisão, independente se é formado por 1, 2, 3 automóveis, 1, 2, 3 veículos automotores, uma motocicleta, que é muito comum hoje, está na cena de um acidente automobilístico, as motocicletas, se torna mais difícil. Mas mesmo assim, o perito, com muita astúcia, consegue levantar elementos materiais. Nessa situação bem colocada pelo perito aqui, o doutor Ivo, no sentido de que não houve condição, não houve vítima, por exemplo, e chegou lá o pessoal da CET e pediu para tirar os veículos do caminho e liberar a via pública, onde se tem, por exemplo, simplesmente as versões divergentes das partes. Pelas versões simplesmente das partes de como houve a dinâmica do acidente, pode o perito dizer se aquela efetivamente ocorreu ou se aquela efetivamente não ocorreu? Perfeito. Vale aqui um comentário que eu peço escusas, poderia ter feito antes. A concorrência do Instituto de Criminalística, do perito criminal no local, é exatamente quando há vítimas
que sofreram danos, etc., fatais ou não. Quando há simplesmente batidas entre veículos, motocicletas, etc., que não levou a danos nas pessoas, isso daí não é chamado o Instituto. Parte-se para uma perícia indireta nos respectivos núcleos. Por exemplo, na nossa capital, Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, nós chamamos até de perícia indireta, vistoria, e não o levantamento de local. Respondendo, havendo vítima no local, o perito criminal se torna isento de palpites e opiniões naquele instante. Naquele exato momento onde é feito o levantamento de um local de acidente de trânsito rodoviário ou urbano, o perito se atém ao levantamento de elementos materiais e, obviamente, depois, com calma, no seu escritório, etc., com o subsídio incontestável da física, da cinemática, da mecânica, da dinâmica. É esses os pontos. Opiniões, da onde veio, o que aconteceu, cheguei primeiro, isso daí é absolutamente irrelevante. No caso, por exemplo, de se um veículo acidentado, que num caso de um acidente que não houve vítimas, mas que um desses veículos é um veículo do Estado. Nem nessa situação, hoje em dia, não se faz mais a perícia? Não havendo vítima, o local não é feito, e sim a vistoria no pátio, quer uma viatura oficial, seja lá de que órgão público for. E nessas situações, quais são os elementos que são relevantes, além, obviamente, da batida, da profundidade, do aborroamento, da extensão do risco, que ainda é relevante para poder saber como foi feita a cinemática ou a dinâmica dessas outras questões da física? Como se pode identificar depois do veículo não estar mais, os veículos não estarem mais no local, não está mais na via pública, está lá no pátio só para fazer a vistoria? Como é que se pode fazer isso sem ouvir os testemunhos, os depoimentos das partes? Como é que é feito isso? Não querendo entrar para o lado da reconstituição, mas vamos usar esse termo, as amolgaduras remanescentes nos veículos, elas também nos contam as orientações, o movimento de tráfego que vinha tal e tal veículo, enfim, você consegue, pelo tipo de amolgadura encontrada no veículo, troca de tintas, enfim, descobrir até a intensidade, a provável intensidade, ou seja, a velocidade, pela intensidade da batida, através de cálculos matemáticos, já teorias consagradas aí, você pode, com muita propriedade, estimar a velocidade que cada um dos veículos vinha, em se tratando de cruzamento, etc, etc. Ou seja, a batida, o resultado, o amassamento, as amolgaduras encontradas nos veículos revelam, retratam, indicam ao perito as orientações que cada um vinha. Ivo, a partir de 2008 nós tivemos uma reforma no Código de Processo Penal e se passou a permitir o contraditório também nas perícias, onde o advogado das partes pode, seja do assistente da acusação, ou seja advogado de defesa, ele também pode fazer a indicação de um assistente técnico para poder acompanhar e falar sobre essa perícia, nas questões técnicas dessa perícia, e até formular quesitos. Como é que está sendo isso hoje em dia no estudo criminalístico? Os peritos, assistentes técnicos estão participando, junto com os peritos do Instituto, em alguma perícia? Os peritos estão respondendo os quesitos? Como é que isso está acontecendo hoje em dia? Ou isso não está muito utilizado pela defesa dos acusados e pelos assistentes do Ministério Público? Perfeito, Riceto. No tocante à formulação e respostas a quesitos, isso é normal, serem formulados pela autoridade policial, o representante do Ministério Público ou mesmo a autoridade judicial quando em fase de processo. Essa nova modalidade aí, introduzida na lei a partir de 2008, sem dúvida nenhuma, eu mesmo já tive o prazer de um colega engenheiro, e, enfim, fui obrigado, enfim, foi até um prazer, lógico, é um colega de CREA, etc.,
a que ele acompanhasse o andamento da perícia criminal, sem dúvida nenhuma. Lembra um pouco até a situação na esfera civil. E os quesitos estão sempre sendo respondidos pelos peritos do Instituto? Sem dúvida nenhuma, não sendo os tradicionais quesitos impertinentes ou prejudicados aí, não tenha dúvida que todos os peritos dos N setores da criminalística os respondem ou ao menos tentam respondê-los. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, está muito excelente, estou cheio de dúvidas ainda sobre perícia, gostaria até de reforçar aqui o nosso convite para que venham outros programas, mas infelizmente chegamos ao final de mais um programa do Jurídico News. Eu gostaria de mais uma vez agradecer aqui o nosso convidado, por ter aceito o nosso convite e abrilhantar aqui o nosso programa, e agradecer aos internautas e deixar o nosso convidado aqui fazer as suas últimas considerações. Por favor. Eu que agradeço a oportunidade, meu caro Riceto, de estar aqui participando desse programa, juntamente com os nossos amigos internautas aí nas telinhas dos respectivos locais. Espero ter colaborado em apertada sinopse, alguma informação do que ocorre aí dentro da esfera criminal, através do nosso querido Instituto de Criminalística. E se houver alguma dúvida, estejam inteiramente à vontade através do site do programa do Dr. Luiz Riceto, que eu com muito prazer poderei respondê-las. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Mais uma vez gostaria aqui de agradecer o nosso engenheiro Ivo Arnaldo Valentini, perito do Instituto de Criminalística, pela presença aqui no nosso programa, agradecer a audiência aqui dos internautas, reiterando que nosso programa agora tem novo horário, e até que é às 20h45, e até a próxima quinta-feira, às 20h45, aqui pela Just TV. Até lá, boa noite a todos, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nota. Jurídico News, o nosso foco é focar você nas leis.